O sonho do 16-0 já era. E defesa, a gente tem um recadinho pra vocês. Vocês não estão jogando nada, vocês não merecem laranja descascada, vocês têm que correr mais, é isso que vocês têm que fazer. Vocês estão de brincadeira, vocês têm que ter vindo a pé, comendo aquele lanche que eu comia. Pão! Vocês estão de sacanagem, vocês não correm. Pra não falar outra coisa, pra não tomar processo, tá no 6. Vocês estão fazendo o que aí como diretor? Seu Serruela! Seu Zoreiudo! Esse é o IDET Podcast. Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora o IDET Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação, Caio Rossini. Opa, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um IDET Podcast. Muito obrigado para você que nos ouve no Spotify, no iTunes, YouTube, diversas plataformas. Aliás, a gente precisa começar agradecendo muito vocês que nos ouviram no último podcast, né, que foi antes da temporada regular, que a gente teve a participação também do PP do Zona FA, que foi muito legal o retorno que a gente teve deste podcast, com a quantidade de gente que ouviu, que curtiu, que comentou com a gente. Muito legal, muito obrigado mesmo. Espero que você tenha gostado o suficiente para dar play nesse também e continuar acompanhando. Todo mundo quebrou a cara, todo mundo errou, todo mundo achou que o Saints ia atropelar o Buccaneers, quase que foi o contrário, por muito pouco a gente não foi atropelado. Tem muita coisa ruim para falar, algumas coisinhas boas também para ser lembrada. Então vamos direto ao ponto, começar esse IDET Podcast. IDET, escalação. Começando apresentando a galera, tudo bem, Gé? Oi, gente, tudo bem? Tô triste, tô muito triste. Mas tudo bem, vida que segue. E você, Ivanzito, tudo bem? E aí, galera, tudo bem? Tamo bem, mas não poderia estar bem melhor, né? E aí, Igor? Tamo aí, né? Fazer o quê? Todo mundo nesse clima alegre, né? Esse clima de quem comeu e não gostou. Tudo bem, Léo? E aí, Caião? E aí, galera? Tamo puto, nervoso, irritado, querendo mandar o Denis Allen pra aquele lugar, mas estamos aí. Estamos também com o pai, tudo bem, pai? Ô, galera, boa noite. Na medida do possível, né? Eu gostaria de dizer que eu avisei. Flashback 2012. E a gente vai discutir até onde foi falha do Denis Allen, porque a defesa foi o principal ponto ruim, né? Acho que ninguém discorda disso. A gente viu nas redes sociais algumas pessoas falando, mas o ataque sofreu 2 fumbles. Cara, mas a situação da defesa foi ridícula, gente. O Marshall Letmore parecia que estava no college ainda. O Mike Evans passeou em cima dele, sentou, sambou, deixou ele de qualquer jeito no gramado. E falando em Letmore, vamos começar esse IDET Podcast falando principalmente sobre ele. A gente tem um áudio dele. Eu vou começar, a gente combinou de fazer uma roda de assuntos. O meu assunto, eu vou começar falando um pouco sobre o Letmore. Vamos ouvir o Letmore falando desse jogo e o que aconteceu na partida. No, it ain't gonna get me down. Everybody get beat. No, we needed this. We needed to get slapped in our face one good time. To see that we're not on the level we think we're on. We're gonna get better. We're gonna get better. Of course, anything you can't talk. We like to do what we say, of course, but it's not always gonna end up like that. It takes time to be a great team. There's a lot of new guys on the team, and we still trying to gel together and get right. So I mean, the first game, don't panic. We good. We went 0-2 last year. Went on the 8-game winning streak, so we good. Então, esse é o Letmore falando que o time precisava tomar esse tapa na cara para acordar e perceber que não está no nível que achou que estava, mas que não precisa ter pânico. É só o primeiro jogo, as coisas vão melhorar. E sabe o que me deixa mais irritado com isso, gente? Talvez no áudio não dê para perceber, mas se você ver o vídeo no site do New Orleans Saints, você vai conseguir perceber direitinho. Ele tá com uma cara de foda-se tão grande, ele fica falando desse jeito enrolado, que tipo, acontece, foi um jogo ruim, próximo jogo a gente tá bom.
Isso que ele ainda citou o tapa na cara, né, gente? Meu Deus, será que ele aprendeu mesmo que o time precisava desse tapa na cara pra melhorar? Pra mim sei lá, soa meio desrespeitoso, assim, de uma forma geral com todo mundo que acompanha o Saints, com o próprio Buccaneers, que o Saints parece que entrou achando que ia passar por cima do Buccaneers, né? O jeito que o Lattimore jogou deu a impressão que não tinha respeito nenhum pelo Buccaneers, que o jogo já estava ganho antes mesmo de começar, e a gente sabe que não é assim que funciona na NFL. Você tem que jogar primeiro para depois você fazer graça, né? E assim, falar essa história de não pode ficar tranquilo, sei lá, são 500 jardas no primeiro jogo, sabe? Não foi uma vitória apertada que você fala, putz, foi por 1-2 jogadas. Cara, o time tomou 48 pontos. 48 pontos é muito ponto. E de um time bem meia boca, né? Convenhamos. De um time que a gente não esperava muita coisa, né? É um time que tem várias armas ofensivas interessantes, mas o Saints também ajudou bastante o Bucs a jogar, né? Tudo que o Bucs quis tentar no jogo, conseguiu. Desde o jogo corrido, screen, passe em profundidade. O Saints deu 9 jogadas para mais de 20 jardas, né? 6 dessas foram para mais de 30, se eu não estou enganado. Assim, é ridículo uma atuação dessa, por mais que seja o primeiro jogo. E outra, um time que quer ser alguma coisa, que quer realmente vencer o Super Bowl, não pode começar uma temporada tomando uma surra dessa. Sem contar que o Fitzpatrick, ele correu como quis, né? Tinha uma hora lá no jogo que ele tinha mais jardas que o Camara correndo. Ou seja, ninguém se deu ao trabalho de marcar o cara. Porque, pelo amor de Deus, toda hora que ele queria correr, ele tava com espaço livre lá. Acho que no terceiro quarto, ou no quarto, sei lá. Teve uma jogada que eu falei, ele vai correr, quer ver? A hora que ele saiu pra esquerda, eu falei ali, ó, já foi, first down. Acho que foi no quarto. Meu, eles fizeram... Cara, o Fitzpatrick fez o que quis com essa porcaria dessa defesa, mano. Pelo amor de Deus. E se o Dennis Allen é defensive coordinator, eu sou astronauta, né? É isso aí, gente. Então, mas nesse ponto que me incomoda o Dennis Allen, que já falou mesmo. Cara, o cara correu 12 vezes com a bola, sabe? O Saints viu ele fazendo isso o jogo inteiro e não teve uma resposta. Não teve uma vez que tinha contenção, não tinha um cara aí pra ficar de olho nisso. O Saints uma hora que ficou totalmente perdido na jogada e o Bucs fazia o que queria. O Saints sabia se cobria os tight ends, se cobria o wide receiver. E esqueceu que tem um cara que tava correndo com a bola também, sabe? Assim, não foi feito ajuste nenhum, parece, no intervalo. Ninguém prestou atenção. Especialmente disso que você falou de não se ajustar. Eu tava vendo os replays, analisando. Não teve uma jogada. Eu prestei atenção, não teve uma jogada que teve um jogador de spy no Fitzpatrick. Que é spy, que é o cara que fica espiando só o quarterback, né? Esperando ver se ele vai correr ou se ele vai passar. Ele teve 12 corridas, né? Como você falou. E nenhum, mesmo com tudo isso de corrida, nenhuma jogada teve um spy no quarterback. Acho que aquilo ali já é suficiente pra cair a ficha do cara. Opa, nós não somos tudo isso que estão falando aí não, né? Aparentemente a diferença dessa defesa em relação ao que a gente tem visto aí nos últimos anos é que os caras têm alguma noção, né? Aparentemente eles têm noção de ridículo, inclusive. Pro cara chegar no dia seguinte do jogo e dar uma declaração dessa, é sinal que o cara sentiu o golpe. Porque a atuação dele ontem foi lamentável. Assim, eu não vi o jogo, eu assisti só o Condensed, mas, cara, o Mike Evans foi 100%. Ele recebeu tudo que foi na direção dele. Tudo. Não passou nada. Não, eu tô dizendo assim, eu tô falando especificamente do Mike Evans porque ele era o que o Lattimore tava marcando. Exato. O Lattimore tinha uma coisa pra fazer no jogo, que era marcar o Mike Evans. Cara, e ele fez isso com maestria a temporada passada inteira. Eu acho que assim, no único jogo que teve um cara que recebeu mais de 100 jardas contra ele conseguiu 2 interceptações, que foi o Falcons com o Julio Jones, né? É isso. Mas assim, eu acho que não, isso vai melhorar.
É bom sinal quando o cara volta puto e posta alguma coisa do tipo no dia seguinte, dá uma entrevista daquele jeito. Tudo bem que assim, eu acho que ele foi soft demais, falou pra não entrar em pânico. É que assim, a gente vê uma atuação dessas da defesa e a gente tem N flashbacks aí. O trauma pesa. Pesa, porque o Saints é o único time na liga que eu vejo fazer 40 pontos e perder jogo. E aí, com frequência. Não é só uma vez. Isso é problema. Exatamente, cara. Isso que é o problema, né? O ataque vai lá, produz, faz um jogo fora de série. Se bobear, o segundo time, talvez não, porque o Ravens também foi uma sacola no Bills ontem, né? Mas o Saints vai ficar no top 5 de pontuação da rodada, certamente. E perdeu o jogo. Fogo, cara. Bizarro. O único time que eu vi fazer mais de 40 pontos e perder um jogo fora o Saints foi o Giants, que perdeu pro Saints. É verdade. Foi 50, 40. Foi 52-49, né? 49, é isso. Isso. Foi no field goal, meu Deus, foi um tiroteio. Aquele foi muito louco. Olha, cara, foi pra matar qualquer um de coração. Pro cara que tem alguma noção de NFL, aquele foi um dos piores jogos da história. Horrível, né? Foi um dos piores jogos da história. Parecia que você tava jogando no Madden e você não sabia jogar defesa, e o cara também não sabia jogar defesa, e você só marcava ponto. Todo mundo, cara, teve um touchdown do Colston naquele jogo, acho que foi um touchdown de 70 e poucas jardas, que ele foi quase andando pra Ninguém não tinha ninguém no CEP do Colston, não é que tipo na direção, assim, tinha ninguém no meio, parecia que tinha saído do campo. Então, e aí é o seguinte, apesar do cara falar pra torcida não entrar em pânico, a gente entra em pânico justamente por causa dessas coisas, por causa dessas atuações. Os flashbacks. Né? Porque a gente vem de 3 temporadas seguidas 7-9 e uma a gente falou, não, agora o time vai ser uma franquia consistente, né, velho? Vai ser vencedor, assim. Aí o time toma 500 jardas no primeiro jogo. Então... A questão é que deram um teto muito alto pra gente também nessa off-season, né? Eu acho que criou-se muita expectativa. Acho que é mais mas é justificado, né? Não, é justificado por causa de todo o hype da defesa e por os calouros lá terem ganhado os prêmios. Mas o Saints entrou de salto alto ontem, cara. Achou que ia passar o trator, que ia ser fácil, que dane-se o adversário e se ferraram. E vocês estavam falando das entrevistas, eu assisti a entrevista do pós-jogo do Sean Payton, a cara que ele faz a entrevista inteira, a cara de ódio, desgosto dele, assim, não tá no gibi, vocês precisam assistir a entrevista dele. Ele faz uma cara, ele respondendo as perguntas, tipo assim, puta que pariu, esse time de bosta, entendeu? Olha a cagada que a gente fez, é essa cara que ele fica. Sem falar também de uma das jogadas assim, tava 48 a não sei quantos, e o Drew Brees ainda conseguiu colocar o Saints numa situação de poder, quem sabe, empatar o jogo. E o que particularmente me deixou mais nervoso foi que, era uma terceira, por um milagre dos céus, o Saints conseguiu fazer uma terceira para 11 e tinha um tempinho no relógio ainda. Era só o Saints parar o tampo, só isso. E o que aconteceu? Fitzpatrick correu, conseguiu first down, acabou o jogo. Então, isso foi o que, me deixou muito nervoso, porque, apesar de tudo, o Drew Brees ainda conseguiu levar o time para uma posição de um jogo que já estava perdido, para todo mundo tinha uma chance ainda. Mas ele conseguiu fazer que o time tivesse uma esperança, mas a defesa realmente não teve como não. Ontem foi um desastre. E dentro dessa play até, aí teve um erro de chamada gigantesco, né? Porque o Bucs ele abriu todo mundo no campo e era natural, porque era uma terceira para longa, todo mundo ia esperar passe e era passe. Vamos deixar claro que o Fitzpatrick correu não foi porque estava planejado correr, ele achou um espaço e correu. E mesmo com todo mundo aberto em campo, o Saints manteve 4 caras na linha defensiva, 4 caras que durante o jogo inteiro não fizeram porcaria nenhuma, não teve um gênio para falar para ele, falou, viu? Tira um cara desse, põe mais um linebacker, põe um safety, sei lá, põe alguém, mas põe esse cara de spy ali no meio do campo, porque pode ser que a pressão não dê certo, esse cara tenha que correr. Mas não, a gente puxou todo mundo pra trás, todo mundo do Bucs fez rota longa,
O Okafor, se não me engano, que era o defensive line pelo lado direito, fez um step horroroso pro meio, abriu um buraco gigantesco do lado direito da nossa defesa, porque em casos assim, até para você conter o quarterback, você joga os dois defensive ends pro lado, que é para forçar ele no pocket. Ele pode até achar um espacinho, um buraquinho para correr pelo meio, mas você joga ele na parte onde tá mais povoado no campo. Você abre um espaço gigantesco do lado direito, sem ninguém para atrapalhar a corrida dele, e ele corre 11 jardas, sai do campo, dá a risada, manda tchauzinho pra galera, e ninguém chega perto, porque ninguém esperava isso. Não teve um cara numa jogada óbvia que isso podia acontecer pra tirar um cara da linha defensiva e botar de spy. Não, é o que eu falo, é tipo assim, foi uma mistura de inúmeros erros. Assim, você tem esse erro de tipo assim, cara, fica de olho que ele pode correr, sabe? Ou presta atenção onde você tá em campo, presta atenção no que tá acontecendo. Isso aconteceu no jogo de ontem inúmeras vezes, sabe? Teve jogada de corrida que eu vou colocar o Davenport aqui, mas não é nada exatamente contra ele, mas como tua defesa geral. Uma jogada de corrida, o Davenport tá brigando com o offensive tackle, ele nem viu o que tava acontecendo na frente dele, sabe? Ele não olhou pra onde tava a bola, ele simplesmente ficou tentando brigar com o offensive tackle do Tampa Bay. É esse tipo de situação que não pode acontecer. Você tem que saber o que está acontecendo em campo, você tem que entender o que tem na sua frente, o que o time de Tampa está entregando, o que está chamando. Sabe, a defesa do Saints foi tão mal que simplesmente chegou uma hora que ela só reagia, o Saints precisando de alguma coisa para encostar no placar, e a defesa simplesmente reagindo, já totalmente passiva. Eu não sei o que aconteceu, sabe? Foi simplesmente ridícula a partida, de todos os níveis, sabe? Desde o banco, a linha defensiva, se eu não me engano, a gente não sacou ele nenhuma vez. Eu posso estar enganado, mas não, a gente nenhuma. teve 2 hits. Foram 2 hits. Foram acho faltas, que até 2 né? hits do Davidson. Um deles foi falta, inclusive. 2 chamadas imbecis, mas quando você toma 48 pontos, você não pode reclamar da arbitragem. É demais pra minha cabeça. Assim, você via clarões no meio do campo, da linha, você via que a linha ofensiva fazia o que queria com a nossa linha defensiva. O Fitzpatrick tinha muito espaço, e quando não tinha espaço, quando tinha alguma pressão, a secundária simplesmente esquecia de marcar. Num desses hits, eu acho que é o do Davenport, o segundo, o Davenport chega nele, o Mike Evans tá livre no meio do campo. O Letmore sabe lá Deus onde ele tava. Ele tava uns 2-3 passos para trás do Letmore, do Evans. Então assim, nada funcionou. Os linebackers de novo, é algo que eu pego muito no pé. E agora a defesa mostrou tá toda fora de sintonia, mas os nossos linebackers de novo ficaram presos em bloqueios, não conseguiram se livrar dos offensive linemen. Teve, se eu não me engano, 2 jogadas ou uma jogada que o Demario Davis consegue escapar e consegue o tackle for loss. Mas assim, muito pouco. E as blitzes dos linebackers não funcionaram. As chamadas do Dennis Allen com os linebackers não funcionaram. O AJ Klein não funcionou. O Anzalone ainda conseguiu forçar um fumble. Ele tá com a velocidade lá, mas ele continua ficando preso nos linebackers. O Anzalone tem que melhorar nisso, porque a velocidade ele tem, sabe? O Demario Davis, a velocidade ele tem, só que ele não pode ficar preso na linha ofensiva. Se toda vez ficar preso na linha ofensiva, vai acontecer igual ano passado. Os times vão correr muito em cima do Saints. E sobre essa sequência ruim, Igor, só pra gente exemplificar bem o quão ruim foi isso, a gente tem também o Sean Payton falando desse jogo. Vamos ouvir rapidinho o que ele tem pra falar da defesa, só pra gente mostrar tão claro foi o ritmo ruim da defesa. Vamos ouvi-lo. Take your pick. Take your pick. We didn't hurry the passer. Guys were open. Third downs were awful. They had over 500 yards, so we didn't disrupt the timing of any element to the passing game. And too many penalties. I can't think of many positives. So, esse é o Sean Payton. E eu acho que a frase principal é quando ele fala take your pick, né? Faça sua escolha. Tipo, tem um monte de carta na mesa, tem um monte de bobagem na mesa, pode escolher aí, ó. A gente tem problema na secundária, a gente tem problema na linha defensiva, a gente tem falta de intensidade, a gente tem muitas faltas em campo, né? Muitas flags, muitas bandeiras. É uma sequência de problemas, Igor, até voltando, né, que eu acabei te interrompendo pra gente ouvir rapidinho o Payton,
É uma sequência de erros que o próprio treinador deve ficar irritadíssimo com um negócio desse. Não, o Sean Payton a gente conhece quando ele fica nervoso. Eu imagino que não foi fácil estar no vestiário do Saints depois do jogo. É realmente isso. Assim, os linebackers, uma coisa que não, assim, o que o Payton fala é que não teve bust, né? Não teve aquela falta de comunicação. E realmente não tem. Você vê erros técnicos, você vê o touchdown do Deshaun Jackson no segundo tempo, o Ken Crowley, ele fica de costa para os wide receivers. Você não pode fazer isso. E se você ficar de costa para um cara como o Deshaun Jackson, você não recupera na velocidade. Aí você tá na beira da endzone, você vira o quadril, você perde totalmente a localização do wide receiver. Assim, e Latimer também em passos atrás, sabe? Muitos erros técnicos, assim, coisa de time ruim, sabe? Não de falta de comunicação, que pelo menos você vê a técnica ali, mas foi ali uma conversa. Por mais que eu não sei se vocês podem falar se foi diferente, mas eu vi muito pouco erro de comunicação. O time estava posicionado, mas não conseguia fazer jogadas, não conseguia acompanhar, sabe? A gente viu uma recepção do Demario Davis, do O.J. Howard em cima do Demario Davis. O jogador tá ali, mas a bola é boa, o passe funciona, tem tempo no pocket, sabe? A defesa tá montada, mas falta trabalho técnico. Parece que o time não foi treinado nesse momento. O time totalmente desligado, sempre um passo atrás do Bucs. Tudo que o Bucs tentou entrou na defesa. Tem uma screen pro Adam Humphries, não sei se vocês viram, que tem uma falta no final do primeiro tempo, que quase vira um touchdown, que é um passe pro lado pro camisa 10, e aí eles voltam para um... Eles fizeram aquela jogada 3 vezes. Sabe quantas vezes aquela jogada funcionou? As 3. A mesma formação, com 3 wide receivers do lado esquerdo, com o Humphries um pouco atrás para receber aquela bola. As 3 vezes funcionou. Aquela do bloqueio você pode até questionar, mas ele ia passar ali também. De novo, perderam tackles ali. O Patrick Robinson perde tackle na jogada... E sim, velho, são 3 jogadas com a mesma formação. O Bucs nem tentou esconder, ele simplesmente falou, vamos ver o que vai dar. E funcionou. Só pra gente colocar também o pessoal na conversa, a Jeff fez um levantamento do snap count, né, das jogadas, dos jogadores que estiveram em campo e atuaram principalmente na defesa. E são números interessantes, até pra gente ver quem que teve mais espaço nessa defesa do que outros. Por exemplo, o Ken Crowley teve uma participação gigantesca que eu não esperava que ele tinha, né, Jeff? Cara, eu tava olhando aqui, o Crowley jogou 64 snaps. Do total acho que foram 65 ou 66 da defesa, não lembro. Ele jogou 97% do tempo. Eu não esperava também que ele ia jogar tanto. Ele só jogou um snap a menos que o Lattimore, que jogou 65 snaps. E o que me impressiona foi também que o Marcus Williams jogou todos os snaps, cara. Ele jogou 100% do tempo quando o safety estava em campo. Apesar do Saints não ter ter jogado uma vez só com 3 safeties, mas o Marcus Williams era o único que estava lá, velho. E, cara, a maioria das bolas eram nas costas dele e do Crowley, velho. Não teve, sem tirar o Lattimore também, que tava horroroso, né? Mas todas as bolas, cara. E eu fiz uma pesquisa aqui antes no nosso Twitter, @SaintsBrasil09, perguntei quem foi o pior jogador de Bucs vs Saints. Em primeiro lugar ficou o Lattimore, acho que tá todo mundo puto com ele. E em segundo lugar ficou o Ken Crowley, que a gente tá falando, cara. Nossa, o cara... eu não sei nem o que eu falo. E lá no Facebook eu também fiz a mesma pergunta. E o pessoal também... O Ken Crowley foi o pior jogador pro pessoal. E o Lattimore ficou entre o Ken Crowley e o Lattimore. Mas o Ken Crowley teve mais votos. Então, nossos cornerbacks estavam horrorosos ontem. Horrorosos. Porque, pelo amor de Deus... Nossa, cara, você assistia os passes do Fitzpatrick, você já sabia. Essa desgraça, essa bola vai chegar na mão de quem ele quer ver? Não tinha velho. Nossa, o primeiro tempo eu só não quebrei a televisão porque meu seguro não cobre quando é o usuário que quebra alguma coisa. Lembrou 2012, né? Aquela defesa que nem o ataque da CFL parava. Não, pelo amor de Deus. Estavam zoando hoje no Twitter que o Saints foi o primeiro time a perder por um time de college.
falei, mano, pior que é verdade, velho. Nossa, olha isso. Mas dentro desse snap count, tem uma posição específica, já que me chamou a atenção que eu tava vendo os números. A gente deu um espaço gigantesco pro Demarius Davis, e acho até que era uma das coisas que a gente podia já imaginar. Mas o que eu não esperava é a subutilização do A.J. Klein. O A.J. Klein, se não me engano, na defesa teve 24, 25 snaps, um negócio assim, 25, né? E até quando eu vi esse número, eu falei, não, pô, deve ser algum problema físico, ele deve estar fora de forma, deve estar se recuperando de lesão, porque a gente sabe que ele não é o cara mais saudável do mundo, né? Deve estar sendo preservado. Mas ao mesmo tempo, ele no Special Teams, ele participou 20 vezes, foram 20 snaps no Special Teams. Ou seja, não é que ele estava machucado, que ele estava mal, é a opção do Allen deixar o A.J. Klein no banco. E o A.J. Klein custou uma grana absurda. Todo mundo imaginava o Saints na formação do ano passado, que a gente jogava só com 2 linebackers, abria mais o campo na secundária, jogava com 3 safeties, etc. Que os 2 linebackers esse ano seriam o Demarius Davis e o A.J. Klein. Era meio óbvio isso. Mas o Allen tentou fazer o beabá do 4-3, né? Voltar a jogar com 3 linebackers. Deixou o A.J. Klein fora. E quando o A.J. Klein estava em campo, uma das corridas para trás, né? Um dos tackles for loss, foi dele no momento em que o jogo já estava praticamente perdido, que o Saints acabou voltando, né? Ele foi um dos caras que conseguiu fazer o Saints voltar pro jogo. Então dá pra entender ele fora do campo. O A.J. Klein é um cara que me preocupou muito na pré-temporada. Eu achei que ele foi muito mal, ele não conseguiu fazer muita coisa. Eu acho que por isso que ele acabou saindo dessa rotação. E o Saints rodou bastante na posição de linebacker, né? A gente viu, acho que o Manti também teve alguma participação. Eu vi bastante o Anzalone em campo, o Anzalone teve bastante espaço. A verdade é que o Saints não sabe quem colocar, né? E o Klein é isso, ele fez uma boa partida, só que eu acho que a pré-temporada dele acabou fazendo ele cair no depth chart. Apesar dele ser considerado titular, né, como strong side linebacker, acho que um pouco foi porque o strong side linebacker normalmente sai na formação em níquel, né? Quando você coloca mais um cornerback ou mais um safety em campo, e acabaram tirando ele de campo, e muito porque ele não vem fazendo uma boa pré-temporada, ele já não vinha apresentando muito bem. Talvez seja o motivo, mas ontem pouca coisa funcionou. Talvez, como o Caio falou, colocar esse cara em campo, que é um cara experiente, que é um cara que tem um contrato alto também, que é inteligente, sabe ler jogada, é um cara que saberia identificar uma possível corrida do Fitzpatrick, ou pelo menos tentar prever, fechar algum espaço, alguma coisa assim. Tentar alguma coisa diferente, né? O Saints teve muita dificuldade para decifrar o ataque do Bucs, e eu acho que essas mudanças vão continuar acontecendo. E vamos ver até quando vai acontecer e se o Saints vai começar a acertar essa formação de titular de linebacker, se a gente viu rodar muito na pré-temporada, e isso continuou para a temporada regular. Eu acho que o time já devia ter encontrado a formação. Eu não colocaria o Klein titular, mas vendo o que aconteceu ontem, é uma possibilidade. Eu não descartaria agora, porque realmente não vi muita coisa para manter o Demarius Davis e o Anzalone tanto tempo em campo. O pior é essa sensação de que foi ruim e não tem expectativa, né? A gente tem esperança pelo que a defesa fez em 2017. Mas se a gente apagar 2017, como o próprio Sean Payton disse na entrevista, que nada se traz da temporada passada para essa, nada, que é uma temporada nova que começa tudo de novo, a esperança de que essa defesa possa parar qualquer time na NFL é bem difícil. E é contra um Tampa Bay, que até o Léo fez um levantamento, né, sobre o adversário, que, lógico, tem seus talentos, mas não é nenhuma maravilha. Perto da tabela difícil que a gente tem pela frente, o Tampa Bay era um time que a gente precisava ganhar, né, Léo? Exatamente. Quem apostou numa vitória do Tampa Bay nas casas de aposta em Las Vegas, ganhou dinheiro. Porque, olha, ninguém tava prevendo que o Tampa ia ganhar do Saints. Ninguém. Eles tiveram uma temporada no passado 5-11, estavam sem seu quarterback titular. Até o PP, eu lembro que ele falou no último podcast, falou, não, esquece, Tampa Bay essa temporada, esquece. Então, um cara que é especialista, inteligente pra caramba, também tava prevendo nada do Tampa. E mesmo assim eles conseguiram ganhar da gente fazendo 48 pontos. Uma estatística interessante. O senhor Ryan Fitzpatrick, mais conhecido como Ryan Fitzmagic, né?
Porque, pelo amor de Deus, lançou... Mais uma vez. Lançou 21 passes, lançou 28 passes, acertou 21, para 417 jardas. Isso dá uma média de 20 jardas por passe. 20 jardas por passe. Olha o absurdo que foi esse jogo. E lançou para 4 touchdowns, correu 12 vezes para 36 jardas e fez um touchdown terrestre. Então ele teve 5 touchdowns, 4 lançados e 1 correndo. E pontuou pra caramba no Fantasy. Acho que ninguém colocou ele no Fantasy também, né? Outra coisa, um aspecto interessante que eu acho que o Saints obviamente devia ter se preparado muito melhor é os dois wide receivers, né? Que o Igor já comentou, o Mike Evans e o Deshaun Jackson, que eles são realmente muito bons. Tanto que o Mike Evans recebeu um super contrato na pré-temporada, porque ele é realmente um bom wide receiver. E o Deshaun Jackson já jogou muito bem com o Philadelphia já. Então sabia que esses dois caras eram perigosos, eles são muito rápidos. O touchdown do Mike Evans em cima do Lattimore, você vê que ele simplesmente correu mais rápido que ele. Só isso. Vamos mudar o lado da bola? Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. Vamos falar um pouquinho do ataque rapidinho, só pra gente não falar que a gente não falou das coisas boas. Porque essa defesa foi um lixo, foi um absurdo. A gente teve um ataque que lembrou a melhor época do Drew Brees, né? O Drew Brees perfeito, numa partida espetacular. Michael Thomas sofreu um fumble tonto ali, que ele não devia carregar a bola do jeito que ele carregou, mas enfim, não dá pra colocar a culpa nele. E o Alvin Kamara, aquilo que a gente já sabe. Então, destaques, rapidinho pra gente passar pro Browns. Destaques do nosso ataque espetacular que voltou com tudo em 2018. Então eu vou começar falando do Alvin Kamara. O Kamara foi mais do mesmo, né, do que a gente já conhece dele. Ele foi majoritário nos snaps, ele não dividiu snaps, tipo, teve a grande maioria dos snaps. Alguns acharam que ele ia até dividir o snap por ano passado ter sido assim. Aí teve o Mike Gillis, talvez o Mike Gillis entrou, fez caquinha, tiraram ele, não colocaram mais. O Kamara... Não, ele adubou o campo inteiro. Fez merda, isso, exatamente. O Mike Gillis não ajudou, aí ainda mais por a gente estar perdendo, né, o jogo a maioria do tempo, a gente teve que correr atrás, aí colocou força total. O Kamara ficou quase o tempo inteiro que o ataque esteve em campo, ele jogou. Correndo com a bola ele não foi uma coisa excepcional, teve 8 carregadas para 29 jardas, uma média de 3,6 jardas por carregada, e teve 2 touchdowns curtos, mas foram 2 touchdowns. Mas o que ele se destacou mesmo foi recebendo passes, né? E o que o Kamara tem de diferencial ele é uma máquina de jardas depois da recepção, né? Ele teve 9 recepções para 112 jardas, uma média de 12,4 jardas. É mais de um first down por vez que ele recebeu uma bola. E ele ainda teve um touchdown recebendo passe, né? Então a parte boa, né, do ataque, aí, principalmente do Alvin Kamara, é que ele segue quebrando esses tackles, segue conseguindo jardas depois da recepção. E ele foi bem sem precisar revezar, né? O que eu falei, ele teve a maioria dos snaps, não cansou, não teve problema de queda de rendimento, foi bem sem precisar revezar. E eu acho que seguindo assim, o Le'Veon Bell tá com todos esses problemas lá no Pittsburgh Steelers. Eu acho que se ele seguir num ritmo, vai ser difícil manter a média espetacular que ele teve no jogo no último jogo, né? 3 touchdowns e tal. Mas se seguir assim, ele tem tudo pra ser o melhor running back dessa temporada, né? Que ele também foi muito importante nas conversões de 2 pontos. Que desde o ano passado também, parece que toda conversão de 2 pontos vai dar bola pro Kamara, que ele tá conseguindo entrar. Isso é um detalhe importante, especialmente pro decorrer da temporada. Se a gente precisar converter 2 pontos, quase certeza que vai dar a bola na mão dele, e ele tem conseguido as conversões. Isso é um detalhe importante também. E o que é legal, Léo, é que o Saints, até pela situação do jogo, ele sobrecarregou o Brees, né? Chegou uma hora e falou, quer saber, a gente não precisa mais correr, estamos perdendo de um caminhão a pouco, vamos lançar essa bola, ver o que acontece se a gente consegue diminuir o campo através do braço do Brees. E deu muito certo. Tem gente que fala, o Drew Brees tá velho, o Drew Brees não aguenta mais. Cada ano todo que passa, mundo endeusou o Aaron Rodgers, não que ele não mereça, ele merece, ele jogou muito ontem no final do jogo lá no Sunday Night, sem uma perna. Mas o Drew Brees, se tivesse ganho o jogo, acho que as pessoas também iam endeusar ele.
Mas como não ganhou, parece que as pessoas acham normal ele passar, sei lá, 400 jardas no jogo. Ele passou 439 jardas e teve 3 touchdowns. E foi uma... como que é? 37 de 45 para 439 jardas e 3 touchdowns, tá certo. E, cara, ele prova que é igual vinho, né? Aquele clichêzinho já. O vinho, quanto mais velho, melhor. O Drew Brees também, ele falou a pré-temporada inteira que ele tava pronto, que ele tá se sentindo jovem, que ele treina bastante e tudo mais. E a gente viu ontem, né, a mentalidade dele, cara, pelo amor de Deus, no jogo contra o Bucks, eu acho que é a melhor coisa mesmo que aconteceu. E eu também perguntei lá no Twitter no Twitter e no Facebook, quem o pessoal achou que foi o MVP do jogo, e todo mundo votou no Brees, e todo mundo falou que o Brees, se não fosse o Brees ontem, a surra tinha sido maior ainda. Porque, pelo amor de Deus... E você percebe também que mesmo, não importa o quão ruim a defesa esteja, ele não desiste, ele não fala, nossa, cansei de jogar, vocês não me ajudam, eu também não vou ajudar vocês. Não, ele não desiste nunca da partida. Eu vou ser sincero, eu parei de ver o jogo uma hora lá, que eu desisti do jogo, e depois eu descobri que ele tinha feito o time voltar a ter uma chance ainda. Então esse é outro, vê que ele tem um espírito de time muito grande, ele não é um guerreiro, né? Ele não desiste nunca. E isso é que faz ele um cara tão sensacional também, né? E a gente teve 2 turnovers, né? Ofensivos. Um foi o Michael Thomas, que derrubou a bola. E o outro foi o Gillislee. Aliás, sobre o Gillislee, vocês mandariam ele embora ou não? Rápido assim, bate pronto, vamos lá. Não. Por que não? Ué, teve jogo que o Ingram sofreu 2 fumbles na temporada passada, a gente não mandou ele embora. Não, mas o Ingram correu pra quase 1000 jardas. Ei, gente, mas calma, vocês são muito radicais. Eu concordo com o pai que não tem que... Eu discordo dele comparar com o Ingram, mas eu concordo, eu acho que não tem que cortar ele ainda não, pô. Vamos dar mais uma opção pra ele. Eu só dei o exemplo por causa do radicalismo, cara. Sim. Sabe? Quantos anos a gente não ficou sofrendo com o Devante Harris aí? Pega outros aí, Chris Ivory, fala outros running backs aí que ficaram anos e anos aí e não fizeram nada, cara. Não, Travares Cadete. Travares Cadete, cara. É o pior de todos, exato, pior de todos. O cara errou, paciência. Acho que não foi isso que definiu o jogo também. Errou, mas não voltou mais em campo, né? Teve sets, né? O jogo inteiro. Mas aí é o Champagne Punishment, né? Também. Ele gosta muito disso, né? Foi pra casinha do cachorro. Pois acontece. Eu acho que a gente fica. Acho que o que preocupa mais assim quanto ao Gillislee é porque a oportunidade. Ele sabe que a oportunidade dele vai ser pouca, né? Se ele quiser ficar nesse roster mais do que o tempo de suspensão do Ingram, ele ia ter que jogar mais. E aí você dá uma carregada, o cara perde a bola, é complicado, né? Nem tanto a circunstância do jogo em si, porque você toma 48 pontos, você não pode reclamar da defesa, sabe? Não tem imagina. Do ataque, não pode reclamar do ataque. Mas assim, é mais porque assim, o cara tem oportunidade, o Saints Scott é um cara promissor, que era o Boston Scott, saudade do Boston Scott. Ele tá no Practice Squad. Também assim, né? Promissor que ninguém na liga. Ele passou pelos waivers e ninguém pegou ele. Bom, se ele passou pelos waivers é porque ninguém pegou ele. Cara, pra mim o running back mais promissor que apareceu nas últimas temporadas aí de novato foi o Darius Victor, e a gente não ficou com o cara, né? Putz, Darius Victor, tinha esquecido. Ele tá na liga ainda? Tá, parece que ele assinou com... ele assinou com algum time recentemente, sim. Eu só não lembro quem. Ele tá no Arizona Cardinals. Então, ele assinou com o Cardinals. Pra mim, de todos esses que apareceram, dos novatos, o undrafted free agents e etc., era o cara que pra mim era o que mais tinha chance, cara, e não teve, né? Mas assim, a gente tem que aguentar mais 3 semanas, cara. 3 semanas a gente tem que suportar com o que a gente tem aí. O Camara vai trabalhar pra caramba. Vai. E a gente
reza pela saúde do Kamara, do Breeze e do Thomas. A gente vai falar dos pontos... A gente pode falar dos pontos bons? Acho que já falamos alguns aí, né? Falamos do Kamara, falamos do Breeze. E o Michael Thomas, ele bateu o recorde do time ontem no jogo. Thomas. Apesar do fumble e da má vontade dele na hora do fumble, ele... Um recorde de 16 recepções para 180 jardas e ontem ele teve um touchdown. E ele foi target, né? Como fala? O Breeze mirou nele, ele foi alvo 17 vezes ontem. Apesar do fumble. E a gente pode ver que se a gente for ver o snap count, o Ted Ginn e ele foram os wide receivers que mais tiveram snaps ofensivos. O Thomas teve 61 e o Ted Ginn teve 50. Então acho que os principais receivers aí do dia foram eles. E a gente pode ver também que... Olha, o Tre'Quan Smith jogou. Achei que ele não tinha jogado. Ele jogou teve 12 snaps pra ele. E o que menos jogou foi o Tommy Lee Lewis com 5. E o terceiro foi o Austin Carr. Então a gente pode ver que 2 wide receivers já são meio que certos essa temporada. A briga mesmo vai estar entre o Carr e o Tre'Quan e talvez o Tommy Lee Lewis. Mas o Michael Thomas ontem tem gente brava com ele, porque ele foi por causa do fumble, mas, mano, ontem ele também... Não, o cara que recebe 180 jardas, você não pode crucificar ele. Não pode crucificar. O cara é muito bom, o atleticismo dele é maravilhoso. E o Ted Ginn ontem não comprometeu, né? Foi bom também. Jogou bem ontem. Muito bom, jogou bem ontem. Até o Tommy Lee Lewis foi bem no retorno. Com a bola a gente se virou. O problema foi sem ela. Bom, vamos virar a página? Vamos falar agora um pouco do futuro. E você, Tô, eu sei que você preparou um especial do Browns pra gente, né? Eu fiz uma resumida aí dos pontos fortes e fracos do Cleveland Browns aí no ataque e na defesa. Vou tentar falar que... Eu até escrevi bastante coisa aqui, mas vou tentar dar uma resumida pra vocês. O Cleveland Browns, a gente já sabe que não se dá mais pra esperar um jogo fácil contra o Browns, né? Porque não é mais o time bobo de antigamente. Tem até uma curiosidade que é a primeira vez desde 2004 que o Browns não perde na estreia, né? Empatou, mas beleza, não perdeu desde 2004, é a primeira vez, jogando contra o Pittsburgh Steelers ainda. E eu vou começar falando do ataque. Tá certo que tava chovendo e tal, teve muitos problemas lá quanto a isso, mas ataque aéreo é bem difícil de ter com o Cleveland Browns. O Tyrod Taylor ele foi 15 de 40 para 197 jardas, um touchdown e uma interceptação. E nisso você pode ver que tipo não é um alvo, não é um ponto forte do Cleveland Browns, né? Mas o que eu vou falar que a parte boa do ataque do Cleveland Browns é o ataque terrestre, né? O Tyrod Taylor, né? A gente sofreu com o Ryan Fitzpatrick 12 carregadas, né? E o touchdown e tal, a jogada da vitória. O Tyrod Taylor ele teve 8 carregadas para 77 jardas, foi quase 10 jardas por carregada e ele teve um touchdown. O Carlos Hyde teve 22 carregadas para 62 jardas. E o ataque do Cleveland Browns, eu acho que até por estar chovendo, né? Mas é uma característica, né, do Tyrod Taylor desde o Buffalo Bills. É bem unidimensional, assim, sabe? Apesar de ter tentado bastante passe, o Tyrod Taylor não é o forte dele, né? E eles têm problemas na OL, viu? Um problema gigante na OL. O Tyrod Taylor sofreu 7 sacks. Já na defesa, essa é a principal força. A defesa do Browns tá muito, muito boa essa temporada. Tem bons nomes, jogadores jovens. É uma defesa agressiva que eles forçaram 6 turnovers. E eles têm nomes bons em todas as partes da defesa. O principal jogador foi a pick de primeiro round da temporada passada. O Myles Garrett teve 2 sacks, 2 fumbles forçados. Ele foi o cara que mudou o jogo até. Ele teve a melhor nota no Pro Football Focus e a segunda melhor nota ficou com o Ogunjobi, que é um companheiro dele da DL lá. Ele teve 7 tackles e 1 sack. Mas a maior surpresa da defesa foi a pick 4 do último draft, falando já do draft do Cleveland Browns, o Denzel Ward. Ele teve 2 interceptações no Big Ben. Ele foi um dos principais
um dos principais responsáveis pelo jogo ter ido para prorrogação. Jogou muito bem, 2 interceptações. Logo no primeiro jogo da NFL, você ter 2 interceptações contra o Big Ben não é algo para se jogar fora, né? E tem um linebacker rookie também, que é o Jennard Avery. Ele foi draftado no 5º round e ele teve um sack, 2 QB hits e forçou um fumble ainda. A defesa do Browns foi sensacional. E ainda tiveram safeties. O Demarius Randall, acho que ele era do Green Bay Packers antigamente, teve 4 tackles, 1 interceptação, e o Jabril Peppers, que é conhecido, até novo, teve 6 tackles também. Basicamente, o que o Michael Thomas tem que esperar dessa defesa? A defesa, apesar das interceptações, os cornerbacks não conseguiram parar o Antonio Brown, até porque é meio impossível, né? Mas os números dele não foram tão ruins. Tipo, ele teve 9 recepções para 93 jardas e um touchdown em 16 alvos. Então a defesa conseguiu parar, só que dá para se sobressair, ainda mais com 2, aí nós sabemos disso. Tem um jogador importante que é o Ogba, ele é da DL também, ele se machucou, provavelmente ele não vai jogar. E da defesa, para resumir então, eles conseguem ser agressivos sem blitz. Os 4 jogadores da DL são muito bons. Eles têm bons nomes em todas as posições da defesa. A maior incógnita são os cornerbacks, que apesar do Denzel Ward ter tido um ótimo jogo, é rookie, né? Vai ser o 2º jogo dele na NFL. E eles cederam muitas jardas terrestres pro running back novato lá, o James Conner, que jogou no lugar do Le'Veon Bell. Ele teve 129 jardas, se eu não me engano, e 2 touchdowns. E é isso aí, essa é a análise do Cleveland Browns. E eu vou falar que, além dessa análise, a partir dessa semana eu vou estar postando no blog um quadro que chama Conhecendo o Nosso Adversário, que basicamente vai ser um texto falando sobre o nosso próximo adversário toda semana, para todo mundo ficar ligado, ficar por dentro do que a gente deve esperar do confronto da semana seguinte aí dos jogos do Saints. Maravilha, então vamos fazer o seguinte, já para partir para a parte final do podcast. Expectativa e palpite. Deu certo no último jogo o nosso palpite. A gente acertou tudo, a gente foi bem pra cacete. Demais. Vamos tentar de novo e vamos até conseguir. Tá? Então vou começar com você, Léo. Expectativa e o seu palpite. O Saints vence, ou sei lá, você acha que o Saints vence depois do jogo contra o Buccaneers, vale qualquer coisa. E por quanto? Bom, como o Marcelão disse no último podcast, temos que ficar bem de olho no Cleveland Browns. Não podemos achar que eles não ganham o jogo faz quase 2 anos, que vai ser fácil. Vou torcer muito para que não seja sobre nós essa tão esperada vitória por eles. Até uma recomendação para a galera, eu assisti aquele training camp do Cleveland Browns, a série chama Hard Knocks, e deu para ver que eles estão bem entusiasmados com essa temporada. Eles esqueceram totalmente, parece que eles esqueceram totalmente das últimas temporadas, estão muito focados nessa. E eu espero, principalmente pela análise do Ivan, que a gente consiga correr bem com a bola, com o Alvin Kamara, que o Drew Brees tenha mais um jogo, não precisa ser tão espetacular assim, se já for bom já tá ótimo, e que, pelo amor de Deus, Dennis Allen arruma essa defesa, para de deixar só os cornerbacks para marcar os wide receiver, coloca algum safety em algumas jogadas, por favor, e não deixa o Tyler Taylor correr para 500 jardas no jogo. E meu palpite vai ser 30-24%. Boa. Jé, só para colocar um pouquinho mais de sal nessa pipoca, os jogos contra o Browns, sabe que o Browns não faz muita coisa na NFL desde que o Browns é Browns, né? Mas se você listar os 10 momentos mais importantes, mais felizes do Browns nos últimos 20 anos, meu Deus, o Saints está envolvido em 4 dos 10. 99, 2002, 2010 e a última vitória deles em 2014. O Saints adora... A gente perdeu pro Brian Hoyer na última bola. Puta merda. O Saints adora perder pro Browns, já. A gente ganha agora? Ai, Jesus. Eu quero chorar. Olha, velho, depois desse jogo, eu tô aceitando um 34 a 20 fácil, assim. Eu aceito um 34 a 20 do Saints. Mas vai ser chorado. Vai ser muito chorado. O Browns só não ganhou porque dos Steelers, porque, sei lá, porque milagre do Senhor. Porque o Big Ben ontem foi destroçado. Exato. O Big Ben ontem, coitado, fiquei com dó dele.
Mas eu acho que a gente ganha, porque se não ganhar, vai ser mais uma temporada 0-2, começo de temporada 0-2, e eu acho que a casa vai cair. Pra muita gente lá. Mas eu estou cegamente apostando na vitória. Com muito clubismo. Ai, eu posso estar enganado. Com muito clubismo. E aí, eu acho que vai ser um jogo meio amarrado. O Tyrod Taylor é um cara que ele não comete muitos erros, então se o Saints conseguir segurar a corrida, e é um grande se conseguir segurar a corrida, vai ser um jogo bem apertado, eu acho. Pô, 20-17 tá bom, ganhando, né? Tomara que seja pouco ponto dessa vez. E aí, pai? Eu só rio, cara, porque de uma semana pra outra a coisa mudou drasticamente, é impressionante. Quer dizer, eu não tava tão errado assim, né? Não. Cara, é engraçado. Bicho, eu não sei. Eu não sei o que dizer. Eu tô com medo, cara. Todos nós estamos. Eu também tô. Eu tô torcendo por o clubismo, porque se eu ficar pensando muito pra puta. Você tem que pensar que cachorro mordido por Tampa Bay tem medo de Cleveland, né? E cachorro mordido por Cleveland também, porque nós perdemos pra eles jogando em casa. Ai, meu Deus. E o time nem era tão bom assim. O que me faz crer que a gente vai ganhar esse jogo é que o Browns é o Browns, né? Porque é o time que, por melhor que esteja, tudo dá errado, cara. Os caras forçaram 6 turnovers, eles perderam e empataram o jogo, né? Conseguiram. É tipo fazer 40 pontos e perder o jogo. Basicamente é isso. E eu não sei, eu acho que vai ser um jogo ruim, cara. Ruim que eu digo assim, ruim difícil. É igual o Igor falou, um jogo amarrado, complicado, jogo chato. Aquele jogo que se é um prime time, você fica mais 2 horas acordado ali esperando a adrenalina baixar. Por sorte o jogo vai ser cedo, né? Mas eu vou disso aí, cara. Eu vou de 31-28 de novo, sofrendo. Não adianta, precisam me provar o contrário. Eu não confio nos linebackers. Não consigo. Somos dois. Tem que ver muito mais assim. E aí quando você vê o Tyrod Taylor correndo 77 jardas contra a defesa dos Steelers, que é forte contra o jogo corrido, tudo bem que tava chovendo, tinha essas questões, mas preocupa, cara. Preocupa, não tem como ser diferente. Vanzito. Eu vou ser mais cauteloso dessa vez também, né? Não trouxe um pouco de hype demais pra fazer a minha ponta. Eu acho que vai ser um jogo difícil, igual todo mundo já falou, não tem muito mais o que falar. Vocês já deram as precauções necessárias, mas eu vou colocar uma aposta um pouquinho estranha, vai ser 24-23 pro Saints. O Cleveland Browns vai ter um field goal de 50 jardas pra ganhar o jogo e vai errar. Assim, pelo, sei lá, Arthur Mauler. Pode ser, Tyson Hill, exatamente. O Tyson Hill vai bloquear o field goal. É isso aí. Eu já acho que a defesa vai ter tomado tapa na cara, vai entrar acordado e a gente vai chutar o Browns de New Orleans. Vai ser um 20-0 tranquilo. Tá? Vai terminar bem o podcast. Vamos pra cima. Vamos botar um samba. Acreditem no Caia. Vamos botar aquele samba, levar o pessoal do fundo de quintal pra fazer um pré-jogo legal pro pessoal do Saints. Né? Vamos animar, vamos jogar a galera pra cima, fazer recepção com aquela fumaça na chegada do ônibus no estádio, levar clima de Libertadores, tacar radinho de pilha no gramado, vamos fazer um negócio legal. O pessoal tá arrojando no hotel, não deixa dormir, né? Fazer foguetório no hotel. Se perder de novo, tem que pichar o muro do Superdome. Ruas de fogo. Vamos. Mas não vai perder. Acabou a paz. Acabou a paz. Vamos fazer um clima legal. Se começar a dar ruim, o Browns começar a chegar muito perto da nossa endzone, a gente acende uns 4 sinalizadores dentro do estádio. Né? Invade o campo. Aí pega a suspensão da Comebol. A gente escala uns jogadores irregulares. Vai fazer alguma coisa, a gente faz. Mas a gente vai chutar o Browns de New Orleans, vai ser 20-0. Galera, brigadão mais uma vez, podcast espetacular. Jé, obrigado. Lembrando, nossas redes sociais, saintsbrasil.blogspot.com. Temos no Facebook, facebook.com/saintsbrasil e no Twitter, twitter.com/saintsbrasil09. Segue a gente lá também, compartilha o podcast, todas as matérias, acompanha a gente, Jé. Isso aí, gente. Segue a gente lá nas redes sociais, alcançamos a marca de 4.000 seguidores no Twitter. Espera só um minuto. Até os cachorros comemoraram.
Muito obrigado a todo mundo que segue a gente por lá. A gente tenta fazer uma cobertura de fã pra fã. Às vezes a gente faz um negócio meio zoado. Às vezes a gente comenta umas coisas lá que as pessoas não concordam muito. Mas é isso aí, gente. Principalmente em dia de jogo, a hora que a cabeça tá quente, às vezes a gente não pensa muito. Milo! É isso aí. Valeu, pai. Um abraço. Valeu, galera. Um abraço a todos. Mais uma vez, consegui participar pela 3ª semana seguida, né? E espero continuar com vocês aí. Valeu, Ivanzito. Valeu, galera. Espero voltar, né, na próxima semana aí com a primeira vitória do Saints na temporada. Se tudo der certo, 20-0, como você disse. Vamos acreditar nisso. É isso aí. Amém. Valeu, galera. Falou, Igor. Acho que o Igor já foi. Não, deu pau aqui, tive que parar aqui. Começou a fazer uns barulhos estranhos em casa. Vai ver o Fitzpatrick atrás de uma porta. Tá correndo aqui ainda, ele tá correndo ainda. Ai, galera. Vamos lá, né? Até a próxima. Esse é o ânimo que eu quero. esse é o meu ânimo depois desse jogo. Falou, Léo. Falou, galera. É isso aí. Mais um podcast. Sucesso aqui, que tá muito legal poder fazer parte desse time. E espero poder continuar participando e continuar torcendo pelo Saints. Em primeiro eu lugar, acho difícil. Rapaz. É lógico que a gente sabe que o nosso time saiu uma derrota pro Saints, mas a gente vai acreditar vamos que vamos. Nós terminamos mais um IDET Podcast. Agradecendo mais uma vez você que curtiu, você que ouviu até o fim, aguentou a gente falando todo esse tempo. Muito obrigado. Semana que vem a gente volta. Torçam para que a gente acerte o palpite, porque se a gente tiver errado o palpite, quer dizer que o Saints perdeu e isso é horrível. Forte abraço a todos. Who dat?